Não adianta, não adianta falar não. Não, não, não. Sim, sim, sim. Conceitos básicos de biologia, aula de biologia. Vamos lá no canalzinho do seu velho professor. Satisfação, pessoal. Como diria o meu grande tio Daniel, tia Luísa, que estão lá na parte superior agora. Satisfação em encontrá-lo. Opa, satisfação em encontrá-los. Não adianta vocês falarem não para mim, viu, moçada? É aula de biologia mesmo, é conceitos básicos. Vamos lá que o Enem e o vestibular não esperam. Muito bem, pessoal, espero que estejam bem. E hoje, a nossa aula de hoje é muito interessante e importante em termos de informação. Importante porque cai no Enem e no vestibular, é matéria, é conteúdo, tá certo? É importante também porque faz parte de conhecimentos gerais. E é importante também porque é um conhecimento importantíssimo, ok? Beleza? Então vamos lá, moçada. Presta atenção no seu velho professor, ok? Deixa eu pegar aqui a minha antena do Fusca pra gente começar, tá certo? Isso. A única coisa que sobrou quando roubaram o meu Fusca em 1984 foi a antena. Muito bem, gente. Vamos lá então. Gente, sinceramente, hein? Sinceramente, preste atenção. Quem é que não se lembra da pandemia do Covid? Nossa, foi terrível. Foi terrível. A pandemia do Covid, ela nos deixou com tanto pavor, tanto medo, que você não conseguia sair lá fora. E no supermercado e na padaria, uso das máscaras, higienização das mãos, que nós levamos esse hábito até hoje, né? Ou eu tenho o hábito desde a Covid de limpar as mãos quando eu chego em casa, esterilizar quando eu chego da rua, né? Aquela grande quantidade de pessoas morrendo nos hospitais, noticiários em televisão a nível de mundo inteiro, uma pandemia que realmente fugiu dos padrões e modificou a vida de todo mundo em 2019. Então, pessoal, quem não que se lembra disso? Nossa, isso está marcado, as escolas fechadas, as atividades pela internet, em termos de professor-aluno, que é o nosso caso, não sabia o que ia acontecer, não sabia como ia acabar, aquele monte de pessoas morrendo em hospitais, em UTIs. Então, gente, sem dúvida nenhuma, marcou e marcou mesmo. E não foi apenas a Covid que abalou a humanidade em termos de pandemias graves. Nós tivemos várias durante a história da humanidade. Mais recente, no caso, a gripe espanhola, a peste negra. Quer dizer que existem várias causadas por micro-organismos de patógenos de patogenicidade extrema, de agressividade extrema, pessoal. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar um patógeno, um micro-organismo, que foi há pouco tempo descoberto, que foi há pouco tempo isolado, que até hoje em dia a Organização Mundial de Saúde coloca como perigo de pandemia, pela agressividade que tem, pela dificuldade de tratamento e de drogas, para barrar a patogenicidade dele em termos de eliminação desse micro-organismo. Então nós estamos falando em aula de hoje é sobre quem? Um fungo. Bactéria, professor? Não. Fungo. Vírus, professor? Não. Fungo. Protozoários? Não. Fungos. E um tipo específico de fungo, pessoal, que dá medo. Ele faz parte do grupo de patógenos, de micro-organismos de biossegurança máxima, 3, 4. Nossa, professor, sério? Por isso que o professor escolheu como tema o estudo desse fungo hoje, para apresentar para vocês, ou para alimentar aquilo que vocês já sabem a respeito. Nós vamos falar a respeito hoje de Candida auris. Candida auris é o nome do fungo. Nossa, professor, sério? O nome dele é isso? Mas, professor,
Lembra que o senhor comentou a respeito de... Você já falou sobre isso. Candida albicans. Não, albicans é diferente. Essa espécie de fungo, a Candida albicans, é diferente, menos patogênica, causa os seus estragos também, mas o bicho não é bravo não, que nem a Candida auris, tá certo? Inclusive a Candida albicans causa a candidíase na boca, no aparelho genital, é totalmente diferente disso que nós vamos apresentar hoje, que seria a Candida auris, ok? Muito bem? Então vamos lá, gente. Quem é que já assistiu filme de pandemia? Netflix está cheio, verdade? Pandemia para cá, assola toda a humanidade, vira um verdadeiro apocalipse do final. Até filmes de terror a gente vê aqui, tá certo? A gente presencia isso, né? Por exemplo, filme de zumbi que a gente vê por aí, na verdade. Então, o que acontece, pessoal? Do cinema para a vida real. E para a vida real, é bem pior, tá certo? Ok? Bem pior. Existem alguns micro-organismos que eles estão classificados dentro de categoria de biossegurança máxima. 1, 2, 3 e 4. Alguns, como por exemplo, o ebola, a febre lassa, o antrax, meu Deus, a tuberculose, tá certo? O próprio SARS-CoV-2 da Covid, né? A encefalite equina. Então tudo isso, todos esses micro-organismos, todos esses vírus, eles são catalogados de acordo com sua agressividade e patogenicidade e colocados dentro de uma classificação de biossegurança máxima. É como se fosse um cofre biológico extremamente guardados para serem analisados posteriormente ali. Estão guardadas todas essas cepas. Nossa. Tá? E o que nós vamos ver hoje, pessoal, esse fungo, o Candida auris, ele está dentro desse grupo de micro-organismos de patógenos altamente patogênicos. Nossa, professor, sério? Sério. Muito que bem. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos ver quando apareceu esse fungo. É de arrepiar os cabelos, tá certo? Quem sabe trabalha em ambiente hospitalar, não só UTI principalmente, mas todos os ambientes de um hospital ligados à saúde, a presença desse fungo é temido. Esse é um bicho violento, tá? É um super fungo, né? Ele é emergente, super resistente e multiresistente. Nosso Candida auris. E quando é que foi que apareceu esse fungo? Quando é que ele foi isolado pela primeira vez? Quando? Presta atenção na aula, é importante. Quando? Desliga o celular aí. Vocês estão com o celular ligado, desliga o celular. Esse outro que vocês estão brincando, esse aqui você deixa ligado para vocês terem a aula do professor. Isso, agora sim, isso, beleza. Se quiser anotar alguma coisa, não precisa anotar, a aula está aí, você assiste quando você quiser. Até no banheiro você pode assistir a aula do professor. Tá certo? Ok? Muito que bem. Então, gente, o aparecimento dele, quando foi? Em termos de histórico, pessoal, em 2009, ele foi isolado dentro de um ouvido, lá dentro do ouvido, de um paciente no Japão, no hospital de Japão. Isolado lá dentro do ouvido do paciente no Japão, ouvido interno. Ele foi isolado lá. Bem como, pessoal, foi isolado também nos hospitais da Coreia do Sul. Na Coreia do Sul? Na Coreia do Sul. Isso foi quando? Em 2009. Dando um pulinho para 2010, tá certo? Em 2010, de acordo com um surto, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, ele andou aparecendo na Índia, na África do Sul, nas bandinhas por ali também, na Venezuela, Colômbia, América do Sul, né, na Índia, Europa, como eu já falei também, Estados Unidos. Isso foi quando? Em 2010.
E nos arredores também, pessoal, em 2015, nos arredores dos hospitais de Londres, ele começou a aparecer, começou a dar a sua presença nesses locais aí. Isso foi em 2010, tá? Então em 2009 começou a ser isolado, principalmente no Japão e lá na Coreia do Sul. Depois em 2010 começou a se expandir em termos de pandemia, América do Sul, Europa e tudo mais, África do Sul e tudo mais, tá? Em 2010, aqui no Brasil, ele começou a ser verificado. De acordo com a Anvisa, pessoal, esse registro foi feito em 2020, aqui no Brasil. Sério? Na Bahia, tá certo? Principalmente em Recife, São Paulo, Rio Grande do Norte, e por aí ele foi sendo observado. Isso em termos de Brasil. A Anvisa, de acordo com as observações estudadas, verificadas e catalogadas da Anvisa. Isso em termos de Brasil, tá certo? Na pandemia de 2009, da Covid-19, tá certo? Muita gente morreu e o quadro dessas pessoas se complicaram de acordo com a patogenicidade, claro, do vírus e também da presença adicionada, oportunista, desse tipo de fungo. Da Candida auris? Exatamente. Quer dizer que os pacientes de Covid complicaram o seu quadro dentro das UTIs, dentro do ambiente hospitalar, dentro do seu quadro respiratório principalmente, com a presença oportunista da Candida auris. Nossa, professor, o senhor está dizendo que além do vírus da Covid, da SARS-CoV-2, além desse vírus, também a participação oportunista da Candida auris complicou o caso dessas pessoas, levando muita gente ao óbito? Exatamente. Caramba! Mas como assim, pessoal? Como assim? Como é que complicava assim? Em materiais utilizados nos hospitais, nos aparelhos. Meu Deus do céu, é mesmo, exato, tá certo? Na ventilação mecânica dos aparelhos. Nossa, sério? Nos catéteres, no catéter central, nas mãos, na pele dos próprios médicos, dos auxiliares de enfermagem, do pessoal do hospital, da circulante de centro cirúrgico. Quer dizer que eles estando nesses locais, onde era muito utilizado nos pacientes, principalmente em aparelhos de ventilação mecânica, de catéter central, na pele do pessoal do hospital, dos médicos, das enfermeiras, dos auxiliares de enfermagem e tudo mais, da circulante dentro do centro cirúrgico. Tudo isso, então, complicou ainda a contaminação da pessoa que já estava debilitada por causa da Covid. Eu não estou dizendo, pessoal, que apenas a Candida auris, esse fungo extremamente violento e patogênico, tá certo? Multiresistente, era ele e o vírus da Covid. Não, eram mais patógenos, mais agentes complicantes, que somado com esse que é oportunista, né, da Candida auris, mais o vírus da Covid, fazia todo esse estrago nas pessoas. E se ela apresentava as comorbidades, é pior ainda, levava mais rápido a complicação do quadro e ao óbito. Ô professor, e esse fungo ainda, ele está presente? Está presente. Mas pode virar uma pandemia propriamente dita e fugir do controle? Eu não sei até que ponto. Não sabemos até que ponto que ele pode fugir do controle. Ele pode sair do ambiente hospitalar, por exemplo, para um ambiente aberto. E o contato desse fungo, o contágio, é de pessoa para pessoa, através desses instrumentos e aparelhos utilizados em ambiente hospitalar, tá? E de forma indireta pela pele das pessoas. O contato direto e também indireto. Nossa, professor, caraca, ali. O bonde é pesado, pra caramba. Aí que tá o negócio, pessoal. Aí que tá o negócio. Se você fica muito tempo no hospital, você pode pegar uma doença oportunista como essa. Gravíssima, tá? Se você é mandado embora antes, significa dizer que talvez você é mandado ainda fora do prazo, que não está bem ainda, mas precisa ir para casa. Então, esses dois lados que a gente precisa analisar. Ou você vai embora apenas com aquilo que você tem, ou você vai embora
com aquilo que você tem, mais um brinde ou brindes para você depois, prêmios de outros tipos de patógeno ou doenças que você vai desenvolver depois. Você que sabe, né? O pós-operatório, principalmente, fica muito tempo lá, as pessoas ficam muito tempo internadas nas UTIs, tá? Então o negócio é complicado, certo? Então é assim que funciona esse fungo tão oportunista que seria a Candida auris, tá bom? Muito bem. Pessoal, em termos de fatores de risco, o que pode complicar nas pessoas? As pessoas que têm doenças crônicas, complica mais, como a Covid complicava. As pessoas que têm doenças crônicas como hipertensão, as pessoas que têm a diabetes, né? As doenças crônicas do coração, tudo isso pode complicar o caso da Covid, que complicava, e mais também a presença desse fungo que pode fazer a festa, tá? Né? Além disso, pessoal, o que mais? Pós-cirúrgicos, as pessoas pós-cirúrgicas que vêm de uma cirurgia ou transplantadas, né? Também pode complicar bastante a presença desse fungo aí. E diz a Organização Mundial de Saúde, em termos de agressividade desse bicho, desse fungo, né, que a mortalidade dele gira em torno de 80%, mais ou menos. 80% de mortalidade, pessoal. Agressividade total. E ele, como sendo um fungo, ele obedece todas as características do reino dos fungos. Lembra do reino dos fungos que a gente viu, que a gente estudou? Lembra? Ah, professor, eu não lembro. Claro que você lembra. Lembra quando nós estudamos os reinos no terceiro colegial? Lembra? Reino Monera, reino protista, reino dos fungos, reino das plantas, reino dos animais. Características gerais, representantes, nós vimos tudo isso. E vamos lembrar um pouquinho, já que estamos falando em termos de fungos, vamos falar um pouquinho a respeito das características desse fungo aí, que seria a Candida auris, né? Vamos lembrar? Vamos lembrar. Primeiro, quando você fala em fungo, em termos de conteúdo de vestibular, são seres unicelulares ou pluricelulares? Fala, velho. Fala que eu não lembro. Lembra. Pode ser os dois, tanto pluricelulares como unicelulares. Tá certo? Em termos de organização celular, como é que pode ser os fungos? Os fungos, eles são eucarióticos. São seres eucariontes, têm a presença de núcleo, inclusive as células dos fungos são polinucleadas, hifas, lembra das hifas? Tá? Fazem fotossíntese, são clorofilados, aclorofilados não fazem fotossíntese para produzir a sua glicosinha, tá certo? São seres decompositores, principalmente. Tá certo, tá? Que mais? Habitam variados ambientes, ambientes úmidos, cascas de árvores, tronco de árvores, à beira de rios, à beira de brejos. Podem ser comestíveis, podem ser alucinógenos, podem ser medicamentosos, penicilina ionotato, fungo, LSD, fungo, tá certo? Então ele segue o padrão das características do reino dos fungos, como nós já aprendemos. Certo? Lembra disso? Agora eu lembro. Claro que lembro. Não tenha preguiça. Tá? Não adianta você ser preguiçoso. Você tem que fazer uma organização de estudo, não só para biologia, como todas as outras matérias. Tá bom? Bom, o que mais além? Tá? E outra coisa que nós esquecemos de comentar, né? As pessoas, os pacientes que tomam antibiótico de amplo espectro, a toda hora, a todo momento, baixa resistência para micro-organismos como esse, né? Fungicidas, por exemplo. Aí cria resistência, o fungo fica imbatível, multiresistente, como ele é conhecido, tá certo? Bom, tá dando para entender, gente? Tá? Poderosíssimo, super resistente, bota medo em ambiente hospitalar, tá? Bota medo. Quem trabalha em controle de infecção, por exemplo, como a minha filha, ela treme quando se fala em Candida auris, porque ele é poderoso, ele está dentro do time, da seleção, do grupo, dos imbatíveis,
tá? Biossegurança 3 e 4, que pertence lá ao antraz, por exemplo, né, que nós já vimos, né? A SARS-CoV-2, né? Nós temos aí a tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, tá certo? E outros vírus que nós já comentamos, faz parte desse grupo aí, tá fechado, guardado, não escapar, tá certo? Agora, gente, quais seriam os sintomas de uma pessoa que tem a presença desse fungo? Febre e calafrios que não passam, mesmo tomando coquetéis de antibióticos. Febre, calafrios. Que mais? Você tem, por exemplo, a taquicardia. Taquicardia, o coração dispara. Suador, sudorese. Febre que não passa. Né? Você tem a queda de pressão arterial. Né? Infecção de ouvido, de feridas que não cicatrizam, infecções urinárias. E em casos mais graves, pessoal, tá? O choque séptico. Em casos extremos pode acontecer isso. E ó, aqui jaz. Né? Tá, então esses seriam os sintomas de quem apresenta isso. Então quem estava com Covid, juntamente com o oportunismo da Candida auris, né? Por isso que foi bastante gente. Não só por causa dele, de outros patógenos, de outros micro-organismos que aproveitaram a presença da Covid para poder, com o sistema imunológico baixo, fazer a festa na pessoa. Tá certo? Tá? Hipoclorito de sódio seria uma boa pedida para fazer uma limpeza e esterilização do local, centros cirúrgicos, corredores, ambientes hospitalares, quartos dos pacientes e tudo isso, uma verdadeira lavagem com isso, que seria a cândida, né? Tá certo? Clorexidina também é muito utilizado para fazer a limpeza e esterilização desses locais, antisepsia desses locais, né? Para fazer essa limpeza, para deixar limpinho, para que esse fungo não se prolifere. Por isso que o ambiente hospitalar precisa estar sempre limpinho, bem limpinho, bem esterilizado, principalmente centro cirúrgico. Eu já trabalhei em centro cirúrgico, a limpeza lá, eles fecham sala de centro cirúrgico quando foi feita a operação para fazer uma verdadeira faxina. Limpeza pós-operatório. Tá certo? Então o tratamento, pessoal, é feito às vezes com verdadeiros coquetéis de fungicidas e antibióticos para tentar barrar, porque não existe uma droga só que acabe com ela, que acabe com o fungo. É um multiresistente, tá certo? Né? Micofungicina também é utilizado, né? Anfotericina B é muito utilizado também para combate em altas doses e combinações de medicamentos para tentar barrar a atividade desse tipo de micro-organismo que seria esse fungo, a Candida auris, tá certo? Ok, gente, deu para ter mais ou menos uma noção assim? O bicho é bravo. Então, guarda bem, pessoal. Quando você escutar falar no jornal, quando você escutar falar na televisão, escutar falar a respeito de Candida auris, o fungo poderoso, multiresistente, né? Um terror para a Organização Mundial de Saúde em termos de epidemias violentas, para somar junto com aquelas outras que nós já fizemos. Os hospitais tremem. Quem trabalha em controle de infecção treme quando escuta falar em Candida auris, né, dona Natália? A dona Natália é que sabe disso. A minha filha que trabalha em controle de infecção, né, Cachucha? Tá bom? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa abrangente geral, dessa observação geral que nós colocamos a respeito desse micro-organismo tão resistente, multiresistente, que seria então. E é novo, hein? Apareceu faz pouco tempo aí e se expandiu. Tá? Por enquanto em ambiente hospitalar de saúde. Tá certo? Um grande abraço para vocês, um grande beijo do professor, espero que vocês estejam bem, continue estudando, faça uma organização de estudo que nada vem na bandeja, hein? Nada vem na bandeja. Tá certo? Um beijo para vocês, grande abraço do professor, as dúvidas vocês colocam aqui, professor, em termos de observações, tá? Que a gente conversa, a gente esclarece. Até lá, gente. Grande abraço. Fui, hein? Vai, Corinthians!